Antes do século XIX, a humanidade tinha uma certeza absoluta. Todas as formas de vida na Terra foram criadas exatamente como são, perfeitas e imutáveis. A Bíblia, e não a ciência, era a autoridade final sobre a origem de tudo. Questionar essa verdade não era apenas um ato de rebeldia intelectual. Era perigoso, social, moral e até politicamente. A sociedade europeia era profundamente religiosa, conservadora, e a ciência caminhava à sombra da teologia. O fisismo e o criacionismo não eram teorias, eram fatos divinos. Desafiar essa ordem significava desafiar o próprio Deus e a estrutura que sustentava o mundo. Nesse cenário, em 1809, nasceu Charles Darwin, numa Inglaterra que fervilhava com a Revolução Industrial. Ninguém poderia imaginar que aquele jovem, tímido e curioso, que adorava colecionar besouros, estava destinado a abalar os alicerces do pensamento humano. Filho de um médico, rico e neto de Erasmus Darwin, um pensador que já flertava com a ideia da transformação das espécies, Charles sentia um profundo desconforto com o futuro que seu pai planejava para ele. Uma carreira na igreja. A semente da dúvida já estava plantada, esperando apenas o terreno certo para germinar. Esse terreno surgiu em 1831, quando Darwin, aos 22 anos, embarcou no HMS Beagle para uma expedição que duraria 5 anos. O que deveria ser uma viagem de mapeamento se transformou na jornada que desmontaria certezas milenares. Na América do Sul, a cada parada, o quebra-cabeça da vida ganhava novas peças. No Brasil, ele se maravilhou com a diversidade da floresta tropical. Na Patagônia, desenterrou fósseis de criaturas colossais, preguiças e tatus gigantes, estranhamente parecidos com as versões menores que ainda viviam na região. Por que Deus criaria animais tão semelhantes apenas para deixar os maiores se extinguirem? Nas Ilhas Galápagos, a revelação foi ainda mais forte. Ele observou que cada ilha tinha sua própria espécie de tartaruga e de tentilhão. Os pássaros, em particular, eram fascinantes. Suas únicas diferenças notáveis estavam no formato de seus bicos, cada um perfeitamente adaptado ao tipo de alimento disponível na sua ilha específica. Era como se uma única espécie tivesse se espalhado e se modificado para sobreviver em cada novo ambiente. Cada observação enfraquecia o dogma da criação fixa e fortalecia a ideia de uma história natural muito mais longa, dinâmica e interconectada. Ao retornar à Inglaterra, Darwin não anunciou sua descoberta ao mundo. Pelo contrário, ele passou as 2 décadas seguintes em segredo, atormentado pelas implicações de sua teoria. Em seus cadernos, ele desenhou a primeira árvore da vida. Um diagrama que mostrava como todas as espécies poderiam descender de um ancestral comum. Ele formulou o mecanismo por trás dessa transformação: a seleção natural. A ideia era simples, mas revolucionária. Em qualquer população, existem pequenas variações hereditárias. O ambiente exerce uma pressão constante, favorecendo as variações que ajudam na sobrevivência e reprodução. Com o tempo, essas características vantajosas se acumulam e as espécies se transformam. Se Darwin estivesse certo, a humanidade não era uma criação divina especial, mas um galho tardio na imensa árvore da vida, parente distante de todas as criaturas da Terra. O medo do escândalo e da reação da sociedade fez com que ele hesitasse. Mas em 1858, ao receber uma carta de outro naturalista, Alfred Russel Wallace, que havia chegado independentemente às mesmas conclusões, Darwin soube que não podia mais esperar. Em 1859, ele finalmente publicou A Origem das Espécies. O impacto foi imediato e explosivo. O livro se esgotou no primeiro dia. A ciência, pela primeira vez, apresentava um modelo coeso para explicar a origem e a diversidade da vida sem a necessidade de intervenção divina. Os debates foram inflamados. De um lado, cientistas como Thomas Huxley, que ficou conhecido como o Bulldog de Darwin, defendiam a teoria com fervor. Do outro, figuras como o bispo Samuel Wilberforce, que em um debate histórico em Oxford, em 1860, perguntou sarcasticamente a Huxley se ele descendia de um macaco por parte de avô ou de avó. A resposta de Huxley foi icônica. Ele disse que preferia descender de um macaco a descender de um homem que usava seus dons para ridicularizar uma discussão científica séria. A sociedade estava dividida entre o fascínio
e o horror. Nenhuma teoria científica provocou uma batalha moral e espiritual tão intensa. Para os religiosos mais fervorosos, a evolução era uma heresia. Ela contradizia a leitura literal do Gênesis e, pior, removia a humanidade de seu pedestal como a criação suprema de Deus. O medo era que, sem a crença em um Criador divino e um propósito sagrado, a moralidade entraria em colapso. O homem não era mais o centro do universo, era apenas mais um animal. Charts da época retratavam Darwin com corpo de macaco, ridicularizando sua teoria. Para muitos, ele não estava apenas explicando a natureza, menos ele estava destruindo a alma da civilização ocidental. Mas a parte mais sombria dessa história não veio de Darwin, e sim da distorção de suas ideias. Darwin jamais afirmou que a evolução justificava desigualdades sociais. Ele falou de adaptação, não de superioridade. Mas outros pegaram sua teoria e a torceram de forma perigosa. O filósofo Herbert Spencer, e não Darwin, cunhou a frase sobrevivência do mais apto e a aplicou à sociedade humana. Nascia o darwinismo social. A elite vitoriana usou essa ideia distorcida para justificar tudo. O colonialismo era visto como a vitória natural das raças, superiores sobre as inferiores. A desigualdade econômica era a prova de que os ricos eram simplesmente mais aptos. O racismo ganhava um verniz pseudocientífico. A biologia, de repente, se tornou um argumento político para a opressão. No início do século XX, essa distorção atingiu seu ponto mais trágico. A eugenia, liderada pelo primo de Darwin, Francis Galton. A eugenia propunha melhorar a espécie humana através da reprodução seletiva, impedindo que os considerados inaptos tivessem filhos. O que começou como uma ideia acadêmica, logo se tornou política de Estado. Leis de esterilização forçada foram implementadas nos Estados Unidos, no Canadá e em vários países da Europa, mirando minorias, pessoas com deficiência e os pobres. O ápice dessa ideologia macabra foi sua adoção pelo regime nazista na Alemanha, que usou o conceito de pureza racial e a pseudociência eugenista como justificativa para o Holocausto. O que era uma teoria sobre tentilhões e tartarugas foi transformado pela distorção humana na base ideológica para um dos maiores crimes da história. É crucial separar os fatos da falácia. Darwin era um homem de seu tempo, e seus escritos continham visões sobre raça que hoje são consideradas ultrapassadas e problemáticas. No entanto, culpar Darwin pelo darwinismo social e pela eugenia é como culpar os inventores do avião pelas guerras aéreas. Suas ideias foram sequestradas e pervertidas para fins que ele nunca endossou. A ciência moderna, aliás, rejeita completamente o darwinismo social. A genética contemporânea prova que o conceito biológico de raça humana não tem fundamento. Somos uma única espécie, com uma diversidade incrível, mas as diferenças genéticas entre os chamados grupos raciais são mínimas. Hoje, mais de 160 anos depois, a teoria da evolução continua sendo o pilar da biologia moderna, sustentada por uma montanha de evidências do DNA, da genética e do registro fóssil. E o diálogo entre ciência e religião também evoluiu. Muitas das maiores religiões do mundo já não veem a evolução como uma ameaça. Pensadores criaram pontes como o teísmo evolutivo, que vê a evolução como o método que Deus usou para criar a vida. O conflito feroz do passado deu lugar a uma coexistência mais complexa e muitas vezes harmoniosa. No fim, Darwin não destruiu a religião. Ele expandiu radicalmente nosso entendimento sobre a vida, revelando uma história muito mais antiga, profunda e interligada do que jamais imaginamos. O verdadeiro conflito não foi entre a ciência e a fé, mas sim nasceu da dificuldade humana em abandonar velhas certezas, especialmente aquelas que nos colocam no centro de tudo. O legado de Darwin é um convite à humildade e ao maravilhamento, a de que fazemos parte de uma grandiosa e contínua história da vida na Terra. Se você gostou deste documentário sobre a batalha de ideias que mudou o mundo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Assim você apoia nosso trabalho e nos ajuda a trazer mais conteúdos profundos como este. Obrigado por assistir.